Bom, antes da gente começar a live, eu vou orar, amém? Que a gente viu que de manhã foi meio ali complicado, meio tenso, amém? Mas conseguimos concluir a live, então, antes de qualquer coisa, eu vou orar aqui para consagrar a live ao Senhor e repreender todo o mal, para que a gente possa não ser pego ali, amém? Por nenhuma força maligna que queira paralisar aquilo que o Senhor tem para falar conosco e trazer o entendimento que Ele tem para trazer, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Pai, e agora, Senhor, não para fazer um devocional, mas para trazer conhecimento, Senhor, aos meus irmãos, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos blinde, nos guarde, nos proteja, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ó Pai, agora, anjos de guerra, anjos de batalha espiritual, para que eles protejam, Senhor, em nome de Jesus, esta live, Pai, para que eles protejam a vida dos meus irmãos, assim como a minha vida, Pai. Eu peço que seja selado nas regiões celestiais agora com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. O portal, papai espiritual, de onde ocorre essa live agora, neste exato momento. E nós a amordaçamos, em nome de Jesus, e amarramos com cordas de fogo, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade, todo espírito de confusão, todo espírito de incredulidade, todo espírito de contenda, Pai. Tudo aquilo que foi preparado pelas trevas, Senhor, para fazer, papai, com que os teus filhos não entendam, não compreendam o que vai ser ensinado. Todo levante, papai, do maligno, Senhor, para trazer dispersação, eu declaro que cai por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, como mestre, Pai, vem, Senhor, em nome de Jesus, e usa a minha vida para ensinar os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha boca, Pai. Toma, Senhor, o controle desta live, Pai. Toma o controle, Senhor, de tudo que vai ser dito, Senhor. Eu desde já paraliso toda a força espiritual contrária, Pai, que queira vir, Senhor, trazer qualquer tipo de opressão, qualquer tipo, papai, de ataque ou contra-ataque contra a minha vida, Senhor, e contra esta live, Pai. É o que eu oro e declaro, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o espírito da sabedoria. Toca na nossa mente, Senhor. Prepara o nosso espírito, Pai, para tudo aquilo que vai ser ensinado por Ti, Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, Helena. Boa noite, na verdade, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenta de novo, Lucimar. Entra pelo link que talvez dê certo. Amém? Glória a Deus. Boa noite, evangelista. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Lu. Então, vamos lá. Gente, por que eu decidi fazer essa live? Porque eu já tinha falado, né, que eu ia falar um pouco sobre os sonhos. Tem pessoas aqui que já se inscreveram na imersão, mas eu vou abordar aqui, eu não vou conseguir abordar de uma forma tão abrangente. Por quê? Porque esse portal de sonhos é um portal muito extenso, tem muita coisa para ser passada. Então eu vou passar o básico aqui que eu consigo, vou ver se eu consigo fazer entre amanhã, depois, entre quinta e sexta também, não vou garantir, mas hoje eu consegui. Para vocês terem um pouco mais de entendimento sobre sonhos. Por quê? Eu recebo muita mensagem no meu privado pedido de pessoas para interpretar sonhos. Porque Deus, vamos lá, eu quero ler uma passagem aqui, amém? Deixa eu só colocar aqui a passagem que eu quero ler para vocês, para a gente poder começar. Lembrando que tudo que a gente vai falar aqui é embasamento bíblico, amém? Não é nada de misticismo, nem de ocultismo, é tudo de acordo com a palavra do Senhor. Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui que eu me esqueci a referência. Peraí. Aqui. Quem está aí com a Bíblia, amém? Abra comigo em Joel 2:28. Antes de eu ler aqui Gênesis, Joel 2:28. Diz assim, ó. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que é o que nós estamos vivendo atualmente, amém? Oséias, aqui, 2:28. Diz assim: eis que chega o dia do Senhor. Então, depois desses eventos, derramarei o meu ruach. O que é o ruach? Ruach é o espírito
Então é o Espírito Santo de Deus sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Então, o que eu tenho percebido e o que muita gente também tem presenciado, tem aumentado o número de sonhos proféticos que as pessoas estão tendo. Quando o Senhor diz aqui, os idosos terão sonhos, não quer dizer que somente idoso vai ter sonho, entende? Mas é que vai chegar um tempo que aqueles que não tinham sonhos proféticos vão começar a ter, e é o que está acontecendo agora. Então, existe uma grande porcentagem de pessoas que antes falassem para mim, eu não sonhava, mas agora eu comecei a sonhar. Antes eu não lembrava dos meus sonhos, mas agora eu comecei a lembrar. Só que eu não consigo interpretar, eu não consigo identificar se é uma mensagem de Deus, se é um sonho profético ou se é apenas um sonho. Então, povo de Deus, é muito fácil de você interpretar, de você entender o que é um sonho de Deus e o que não é. Mas antes de eu explicar isso, eu quero falar o porquê que tem sonhos. Por que a gente sonha? O sonho é uma das maneiras do Senhor falar conosco. Amém? Então, antes de eu voltar, recapitulando aqui para ficar mais fácil. Para quem não sonhava e agora começou a sonhar, por que de repente você começou a sonhar? Não é que de repente você começou a sonhar. O que acontece é o seguinte: antes você tinha uma vida de pecado. Antes você tinha uma contaminação na tua alma, ok? E aí você começou a buscar ter comunhão com o Senhor. Você largou as práticas de pecado, você começou a jejuar, você começou a ler a palavra, você começou a ter conexão com o teu espírito, com o Espírito Santo de Deus. Então, o seu espírito começou a conectar com o Espírito Santo de Deus. Automaticamente, você está na mesma fiação do Espírito. Então, você entrou automaticamente aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28, em que o Senhor diz que os filhos e suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. Então, a partir do momento em que você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, você recebeu o Ruach, recebeu o Espírito Santo de Deus sobre o seu espírito, você vai começar a ter sonhos e visões. E vai começar a profetizar. Então, vamos isolar aqui as visões e vamos isolar a profecia. Vamos falar da parte dos sonhos, que é sobre o que nós vamos falar nessa live. A partir do momento em que você sonha, você começa a ouvir Deus de uma forma diferente. Porque Deus tem multiformas de falar comigo e com você. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através do profeta, Deus fala com você através de sonhos, através de profecias, através de visões. E uma delas é a forma do quê? Através de sonhos. Então, Deus, ele fala comigo e com você através de sonhos. Existem sonhos que são alertas. Amém? Existem sonhos que são o Senhor te alertando de algo que está para acontecer. Então, um exemplo, um testemunho, tá? Então, o sonho, a gente costuma dar muito testemunho. Então, algo que aconteceu na minha vida, tá? Na minha casa, não sou eu que sonho muito. Na minha casa, quem tem muito sonho é o meu marido. É que ele não chegou ainda do serviço, senão ele iria participar da live, ele vai participar da imersão. Então, meu marido, ele tem muito sonho. Então, teve um dia que ele sonhou que foi um alerta de uma grande confusão que ia acontecer dentro da nossa casa, não da nossa casa, mas envolvendo a nossa família. E realmente aquilo aconteceu. E o sonho, quando ele é da parte de Deus e ele traz um alerta, ele vem com muitos detalhes. Você não esquece. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Para quem quer participar da imersão, já me manda aí, vai me mandando no privado. Eu quero participar da imersão, que aí depois eu chamo você, tá bom? Me manda uma mensagem no privado, eu quero participar da imersão. Então, vamos lá. Alguns pontos característicos para você começar a discernir de que um sonho é um sonho profético e não apenas um sonho que não tem nada a ver. Primeiro, o sonho, quando ele é um sonho profético, ele vai ficar martelando na tua cabeça. Você não vai esquecer. É um sonho que você vai acordar e você vai lembrar exatamente o que você sonhou, tá? Outro ponto, é um sonho muito real.
Pode até mesmo acontecer de você se ver no sonho. Como que isso funciona? Eu não sei se vocês, alguém aqui já participou, já teve essa experiência, de você pegar e você está sonhando, só que você se vê dentro do sonho. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, eu estou dentro de uma cena do sonho, do qual eu estou vendo tudo que está acontecendo. É isso mesmo, é R$70, tá? Então, eu estou vendo. O que isso pode representar? Duas coisas. Ou o Senhor te arrebatou, você teve um arrebatamento enquanto você dormia, e você está vendo algo que está para acontecer ainda, ou você ali, o Senhor te permitiu e te levou, acelerou o tempo dele, você entrou no Kairos do Senhor e ele permitiu você ver aquilo. Então é por isso que você se vê dentro do sonho. Então é um sonho como se você estivesse lá, vivendo. Tem pessoas que, dependendo do sonho, acorda sentindo o que aconteceu. Vou contar outro testemunho, para vocês verem como é forte. Hoje é terça, quarta. De segunda para terça, a minha filha teve 2 sonhos, a minha filha do meio. E aqui todo mundo sonha, tá? O que aconteceu? A minha filha, ela teve um sonho do qual ela estava numa escola e, de repente, era onde ela estudava, lá em Santo André. E, de repente, as pessoas, um grupo de jovens começou a bater em outro jovem. E esse jovem, ele começou, é pior que eu não vou poder contar tudo, eu vou ter que falar algumas palavras aqui, mas eu vou tentar falar de uma forma que eles não me privem aqui. E aquele homem, aquele jovem, ele começou a ser muito machucado, para não ficar falando, sabe? E aí ele começou a sair o fluido vermelho que nós temos no nosso corpo. E aí um dos meninos pegava aquele fluido vermelho que estava saindo daquele rapaz e começou a passar nela. E dava, e tipo, pegava e passava, e ela falava, para de fazer isso, por que você está fazendo isso? Por que você está passando isso em mim? E aí ela pegou e ela falou, e aí eu acordei. Só que quando ela acordou, ela falou, mãe, eu acordei com o gosto do fluido vermelho na minha boca. Olha o nível de sonho. Na hora o Espírito Santo de Deus trouxe o discernimento. Tanto para mim como para ela. Eu falei, estão fazendo alguma obra de feitiçaria contra a sua vida. E ela acordou com dor de cabeça. Aí eu fui orar. Aí eu peguei o óleo ungido, eu falei, vamos orar. Eu falei, você já repreendeu? Ela falou, já. Eu falei, agora vamos orar. E aí eu peguei, orei, ungi. Conforme eu fui colocando a mão com óleo ungido na cabeça dela, e eu comecei a orar, ela falou, eu falei, tá tudo bem? Aí ela pegou e falou assim, tá tudo bem, mas a minha cabeça começou a dar pontada. Então, isso é um sonho vívido, um sonho profético, um alerta do que estava acontecendo. Isso foi de segunda para terça. Hoje é quarta-feira. Da noite de ontem para hoje, o meu marido teve um sonho com ela. Eu não vou poder contar. Para quem vai participar da imersão, eu vou contar. Porque eu não vou poder contar aqui, porque tem coisas que, se eu falar aqui, a plataforma vai me bloquear de novo. Mas quem participar da imersão, eu vou contar. Para quem for participar, falar, conta do sonho da tua filha, que eu vou contar. E aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, olha, o Gralac sonhou com isso, isso, isso e isso. Você está como? Ela falou, mãe, eu estou dormindo exatamente neste lugar. Então, povo de Deus, o sonho profético, muitas vezes, ele vai ter continuação. Isso é uma das formas de você compreender quando é um sonho profético de alerta da parte do Senhor. Porque eu só contei um sonho, ela teve outro, que a menina dançava balé, uma menina que ela não conhece, ela não sabe quem é, e essa menina, ela dançava balé, e aí ela via que a menina caía e quebrava o pescoço e jorrava o fluido vermelho para todo lado e pegava nela. Olha só. E depois veio aquele sonho que eu já contei. E hoje o meu marido teve um sonho com ela, e aí teve algumas coisas que eu não vou poder entrar em detalhes aqui, e aí eu conversei com ela, e aí eu falei, olha, aconteceu isso, 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 mandei o sonho para ela, ela falou, mãe, eu estou dormindo neste mesmo lugar. Eu falei, então você mude, e aí a gente orou, falei, escuta esta oração, e ok. Então, um sonho profético, você não esquece do sonho, ele é muito claro, ele é muito nítido,
Não é um sonho que tem muitas partes assim que você não consegue compreender, porque o Senhor ele quer te passar uma mensagem. Então ele não vai trazer nada que seja de difícil compreensão para você. Então ele é muito claro, ok? Outro ponto, você não vai esquecer do sonho. Porque geralmente você acorda e você esquece do sonho. Entenda algo. Todos nós sonhamos. Todos. Tem gente que pega e fala assim, eu não sonho à noite. Não, você sonha. O que acontece é que você não lembra. Todos nós, quando entramos no sono REM, que eu não vou explicar aqui, eu vou explicar na imersão, que é muita coisa para falar. Quando nós entramos no sonho REM, nós sonhamos. O nosso corpo, ele paralisa os músculos, porque tem gente que sente o que está acontecendo durante o sonho. O meu marido é o tipo de pessoa que ele sente. Se ele está tendo uma batalha espiritual no sonho, ele acorda totalmente arrebentado no outro dia. Se ele é atacado por alguma coisa no sonho, ele acorda com dor. Então, tem pessoas que têm muita sensibilidade com sonhos. Então, todos nós sonhamos, só que nem sempre você vai lembrar. Muitas vezes você não vai lembrar do seu sonho. Eu já falo, tá, Cris? Então, muitas vezes você não vai lembrar do seu sonho. Então, isso é um sonho profético? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. É apenas um sonho. Por que a gente sonha e não sonha sonho profético? Porque depende do que você assistiu. Às vezes você assistiu algo que você foi dormir e você ficou pensando naquilo e aquilo ficou martelando no seu consciente, no seu subconsciente e você acabou sonhando com um dorama, você acabou sonhando com alguma coisa, tá? Outra coisa, às vezes você não vai lembrar, esse sonho vai ficar martelando por semanas, ok? Às vezes você vai ficar ali por semanas, muitas semanas, lembrando do mesmo sonho. É uma mensagem do Senhor para você. É uma mensagem do Deus vivo de Israel para você. Porque um sonho profético a gente não esquece. Isso tem embasamento bíblico. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Amém? Um exemplo. Gênesis capítulo 41, tá? Nós vamos ver aqui. Eu quero ler o versículo. Vamos lá. Gênesis capítulo 41, para mim depois ir para os outros tópicos, tá? 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejaram à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas. Presta atenção aos detalhes aqui da passagem, da descrição dos sonhos. Olha como é detalhado. Quando o Senhor quer falar conosco, ele traz detalhes. Ele traz detalhes de tudo. Ele traz detalhes dos animais, ele traz detalhes de tudo. Então vamos lá. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do rio Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Agora um ponto. Ponto aqui, vamos parar no versículo 4. Foi quando o faraó acordou assustado. Às vezes você vai estar sonhando e aí você vai acordar assustado com aquele tipo de sonho ou você vai acordar meio em choque. Só que logo depois você vai voltar a dormir. Um sonho profético, isso acontece, tá? Então, você acordou, você deu aquela respirada, só que daqui a pouco você é tomado de novo pelo sono e você volta a dormir. Quando você volta a dormir, você volta sonhando. Alguém já passou por isso? Tipo, eu acordei e quando eu voltei a dormir, o sonho continuou. É um sonho profético. Tem uma mensagem ali que Deus quer falar com você. E aí você começa a continuar o sonho. Então, isso é um sonho profético, tá? E foi o que aconteceu aqui com o faraó. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Então, os sonhos se complementam, tá? Teve um segundo sonho. 7 espigas que subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas.
Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. Versículo 8. De manhã, com o espírito conturbado, Faraó mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao Faraó uma explicação convincente. Então Faraó lembrou do sonho. Quando é uma mensagem de Deus, Deus vai fazer com que você não esqueça do sonho. Quando é uma mensagem profética, aquilo vai ficar martelando na tua cabeça. Você não vai esquecer. Porque aqui Faraó, então, ele teve o sonho com muitos detalhes. Entenda que Deus mostra com muitos detalhes tudo o que iria acontecer. E aí ele acordou, depois ele voltou a dormir, teve a continuação do sonho. Aí ele contou para os magos, ele contou para os sábios e ninguém trouxe a interpretação. Por que que os magos e os sábios não tiveram a interpretação? Porque é só o Espírito Santo de Deus que traz a revelação de sonho profético. Porque é o mesmo Deus que traz o sonho, é o mesmo Deus que traz a revelação. E entenda algo, nem sempre a revelação vai vir no mesmo dia que você sonhou. Às vezes o sonho profético, você não vai ter a revelação no dia seguinte, na semana seguinte. Às vezes, o desenrolar daquele sonho, Deus vai trazer lá na frente. Para você não vai fazer sentido. Ai, mas não era um sonho profético? Era. Só que não era o tempo de você ter discernimento. Então, o mesmo Deus, o Deus de Israel, que traz o sonho, é o mesmo Deus que traz o discernimento. E muitas vezes o discernimento de sonhos vai vir do seu sonho, só vai vir do determinado tempo para ele. Aonde que está escrito isso na Bíblia, Michele? Vamos lá no livro de Daniel. Gente, tudo isso, eu gosto de ler a Bíblia, por quê? Porque é tudo da parte do Senhor. E é tudo embasamento bíblico. Se não tem Bíblia, povo de Deus, é misticismo. Então vamos lá. Deixa eu só achar aqui o livro de Daniel. Daniel. É que eu não marco de cor. Eu tenho um sério problema de marcar. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só ver onde que tá aqui, povo de Deus. Quando ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Deixa eu só ver qual que é a passagem aqui. Daniel, capítulo... Aqui. O Enigma do Sonho, capítulo 2. Deixa eu só ver o versículo. Tá. Deixa eu só ver onde que começa aqui. Vamos lá. Vou ler do 14 ao 16. Deus revela a Daniel o sonho do rei. Então, Deus revela a Daniel o sonho do rei. Daniel, capítulo 2, versículo 14. Quando Arioque, o comandante de guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, a fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Ele pediu um prazo. Só que já fazia algum tempo que o rei tinha sonhado. E aí ele diz, então Daniel foi dispensado e voltando para casa relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Porque tem muitos sonhos que são mistérios. A fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Então vamos lá, 2 pontos aqui. Então existe tempo para você saber o significado do teu sonho. E a revelação do teu sonho nem sempre vai vir de uma forma falada, mas Deus pode trazer a revelação através de uma visão.
Eu não sei se teve alguém aqui que já presenciou, já passou por isso. Você sonhou, e aí você não teve o discernimento de sonho, você pediu para alguém que você saiba que, a o fulano tem o dom de discernimento de sonhos, consegue discernir, a pessoa não conseguiu discernir, só que de repente, do nada, você estava ali na tua casa e Deus te deu uma visão. Aquela visão é o significado do teu sonho. Então, Deus pode trazer o significado do teu sonho profético através de uma visão. E aí as coisas vão começar a se encaixar. Amém? Vamos lá. Outra coisa, para você saber que é um sonho profético, símbolos e figuras e contextos muito marcantes. Então, vão ter, às vezes vai aparecer, que nem, agora eu vou usar o exemplo que a Cris colocou. O meu marido sonhou com uma passagem bíblica. Ficou marcado ali o número 70. Ficou marcado ali a Bíblia e ficou marcado o número 70. Então, foram coisas que marcaram. Ele não esqueceu que ele sonhou com a Bíblia e ele não esqueceu que era a passagem de número 70. Aí, teria que ler, né? Acho que é isso, números, eu estou usando aqui de exemplo. Às vezes, o Senhor estava querendo falar com ele por aquela passagem. Então, muitas vezes, Jeremias, né? Jeremias, eu não lembro qual que foi a passagem, mas enfim. Às vezes o Senhor queria falar com ele para que ele meditasse naquela passagem. Isso já aconteceu comigo. De eu acordar, eu dormi e eu acordar com um versículo. E quando eu li o versículo, era a resposta de algo que eu tinha pedido para o Senhor. Isso já aconteceu. Como também já aconteceu de eu dormir e ter sonhos, não lembrar do sonho, mas eu lembrar de um versículo bíblico e eu acordar e o Senhor falar, lê tal passagem bíblica. E ali o Senhor me ministrou através daquele versículo bíblico. Amém? Então, às vezes, Deus vai querer falar com você através de sonhos, e aí ele vai te dar os versículos bíblicos, ele vai te dar alguma passagem bíblica. Amém? Então, isso são símbolos, figuras, contextos. Às vezes, você vai sonhar igual aqui o faraó sonhou, com vaca, vai sonhar com qualquer tipo de símbolo, com qualquer tipo de elemento que ficou marcante, amém, na sua mente. Outra coisa, para você saber se é um sonho profético, às vezes vai ser influência, você tem que discernir se foi de influência humana ou não. Como assim? Às vezes, volta lá naquilo que eu falei, às vezes você assistiu um filme, às vezes você teve uma conversa, ok? E essa conversa mexeu muito com você, mexeu muito com o seu consciente, com o seu subconsciente, e ali você acabou sonhando com aquilo. Nem sempre, povo de Deus. A maioria das vezes, um sonho profético não tem nada a ver com isso. Porque ele tem contexto. Vamos lá agora. Por que que eu não lembro dos meus sonhos? Vamos lá. Por que que você não lembra dos seus sonhos? Existem diversos fatores para você não lembrar do seu sonho. Deixa eu pegar aqui. Para você... Vamos lá. Ai, Deus. Deixa eu só ver onde que eu coloquei. É muita coisa para falar, gente, que senão eu me perco. Vamos lá. Por que que você não lembra dos seus sonhos? Primeiro, pode ter algo na tua casa que é muito conhecido, eu acredito que aqui ninguém vai ter, amém? Mas se existe alguém aqui de primeira vez, que você ainda não é convertido, que você é novato, talvez você tenha. Sabe aquele filtro dos sonhos? Vocês já viram aquele filtro dos sonhos? É um círculozinho, ele é um círculo, e ele é todo feito de barbante, dessas linhas assim de crochê, de lã, e ele é um círculo e ele é todo tramado, todo cheio de tramas, e embaixo tem umas peninhas. Aquilo ali chama filtro dos sonhos. Aquilo ali é um elemento ocultista. Aquilo ali as pessoas, eles vendem dizendo assim, ai, tem gente que põe no carro e tem gente que põe na porta da casa, que põe na porta do quarto ou na janela. Geralmente é na porta do quarto, né, para que coloque. Quando você vai comprar, eles falam, coloca na porta do teu quarto. Por quê? Olha o que eles falam. Eu falo isso porque quando eu fui comprar, eu comprei num lugar
porque eu fiz curso, eu não fiz curso de bruxaria, mas eu fiz curso numa casa de bruxa, que tinha lá em Santo André. Eu fiz curso de pompagem, de massagem. Então, eles ensinaram, você pega e coloca na porta do teu quarto, porque os espíritos malignos, os espíritos, eles falam as forças malignas, né? As forças ocultas que vêm trazendo pesadelos à noite, ficam bloqueados nesse filtro do sonho. Isso é o que eles falam. Só que o que é a realidade desse filtro dos sonhos? O filtro dos sonhos nada mais é também do que um elemento místico, criado justamente por bruxas, porque foi isso que aconteceu, para que tenha acesso à mente das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas, não é que elas não sonham, elas sonham, mas elas não lembram, porque existe um bloqueio na porta do teu quarto, existe um bloqueio na janela da tua casa. Então, o Espírito Santo de Deus não consegue também acessar porque existe um bloqueio. Primeiro, porque você está dando legalidade para um espírito demoníaco. E segundo, que não tem como o Espírito Santo acessar algo que está bloqueado. Então, vai ter contaminação dos sonhos e das visões que você vai ter. Então, em nome de Jesus, se você tem isso na tua casa, irmão, irmã, quebre isso, em nome de Jesus. Amém? Então, esse é um dos bloqueios, porque você talvez não lembre dos seus sonhos. Esse é um dos bloqueios. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar esse filtro dos sonhos. Eu vou falar outras coisas também, tá? Que bloqueiam. Vamos lá. Outra coisa que também faz com que você não lembre dos seus sonhos. Uma pessoa que não consegue descansar, ela não consegue lembrar. Então, uma pessoa que tem muito cansaço físico e mental, a pessoa, eu costumo dizer que dorme como uma pedra. Você não vai lembrar dos sonhos. Você não vai conseguir lembrar daquilo que o Senhor te mostra. Porque a sua mente está totalmente atarefada. A sua mente não tem descanso. Então, vamos lá. Eu não tenho o livro dos sonhos. Como que está o seu sono? Como que está o teu corpo físico? Você tem conseguido descansar? Você tem conseguido relaxar a tua mente? Porque uma mente que vive totalmente atribulada, que vive totalmente perdida, preocupada com as coisas dessa vida, não consegue entrar no sono REM. Não consegue entrar naquele estado de sono do qual você relaxa literalmente e você se conecta com o Senhor. Não consegue. Outra coisa, se você não dorme, pessoas que sofrem de insônia, você não vai sonhar. E aí entra o quê? Tem muitos fatores que levam a pessoa a ter insônia. Uma delas, uma má alimentação, a falta de cuidado com o seu corpo físico, até mesmo com o seu corpo, né, espiritual, com a sua alma. Às vezes é problema, né, fisiológico, é de alguma enfermidade? Pode ser. Como também pode ser algum espírito maligno que traz insônia, porque isso acontece. Nossa, mas espírito maligno pode trazer insônia? Pode, porque uma pessoa que não consegue dormir, automaticamente ela vai ficando irada, ela perde totalmente, ela fica nervosa, ela entra em ira, porque o corpo não descansa. Então, uma pessoa que sofre de insônia, você pode ver que ela está constantemente irritada, porque a pessoa não dorme, ela não desliga. Então, tem espíritos malignos que entram na vida da pessoa, trazendo insônia, que depois que você ora, que você quebra essa legalidade, a pessoa volta a dormir, como se nada tivesse acontecido. Outro ponto, algum tipo de maldição. Às vezes a pessoa está dentro de alguma maldição hereditária. Às vezes a pessoa está dentro de alguma maldição também que foi lançada contra a vida dela. Ela também não vai conseguir sonhar. Ela precisa passar por uma oração, fazer uma oração para que seja quebrado, para que seja desbloqueado o acesso do Espírito Santo de Deus e ela volte a sonhar. Às vezes ela recebeu alguma obra de feitiçaria. Pessoas que estão debaixo de espírito de obra de feitiçaria, que teve nome enviado a congar, que foi feito trabalho, que foi feito magia, ou que ela teve envolvimento com o ocultismo, geralmente ela não vai sonhar. E quando sonha, sonha com coisas terríveis. Sonha sempre com demônio, sonha com coisas que são assim, não são da parte do Senhor. Porque o espírito maligno, Satanás também traz sonhos. Isso depois eu vou falar. Ou então,
Então foi isso. Pode ser obra de feitiço. Amém? Bloqueio espiritual. Às vezes a pessoa está bloqueada espiritual. A pessoa está bloqueada espiritualmente. Então ela precisa quebrar esse bloqueio através de oração para que ela volte, para que ela comece a se conectar com o Espírito Santo de Deus e ela comece a sonhar, ok? Se ela passou por algum trauma, traumas também bloqueiam isso, ok? Ou se a pessoa toma remédios controlados. Por que essa pessoa toma remédio controlado? Porque geralmente, a maioria dos remédios que são controlados, eles fazem a pessoa meio que ficar dopada. Então a pessoa ela sai do estado do sono REM e ela entra no estado de sono profundo, que dorme, capota. Eu falo por experiência própria. Quando eu estava fazendo o tratamento para hérnia de disco que eu tenho na coluna, e foi a parte do tratamento mais pesado que eu passei, eu simplesmente capotava. Eu sei que eu sonhava, mas eu não conseguia lembrar, porque todos nós sonhamos. Por quê? Eu me dopava praticamente. Mas não porque eu queria, mas é porque o remédio ele era muito forte. Ele era um remédio de uso controlado. E esses remédios de uso controlado, na grande maioria das vezes, você não pode tomar de dia. Você tem que tomar à noite, porque senão você dopa. Então não tem como a sua mente estar conectada com o Espírito Santo de Deus, a sua mente espiritual está conectada com o Espírito Santo de Deus para você receber a visão, para você receber, amém? Os sonhos proféticos, amém? Então isso daí é uma das partes, são as principais características de que você está bloqueado espiritualmente, de que você está bloqueado nos sonhos. Como que faz, Michele, para ser liberado? Tem que orar. Você ora, amém? Você vai orar e a gente vai orar. Para quem vai participar da imersão, eu vou fazer a quebra de toda maldição, vai ser orado, vai ser quebrado, amém? E Michele, para discernir, como que eu faço para discernir os sonhos? Para discernir os sonhos, primeira coisa de tudo, você tem que ter uma vida com Deus. Para discernir sonhos, você tem que ter uma vida com Deus. É o que o irmão colocou. Santificação e jejum. Se você não tiver vida com Deus, você não vai discernir. Você vai sempre ficar dependendo de outra pessoa para você para ter o discernimento do seu sonho. Então vamos lá. Primeiro, relacionamento puro, verdadeiro e genuíno com Deus vivo de Israel. É o primeiro ponto de tudo. Segundo, eu já vou falar sobre isso, Sara. Segundo, leitura da palavra. Por que leitura da palavra? Porque a interpretação dos sonhos, na grande maioria das vezes, vai ter a ver com a palavra. Então você tem que conhecer a palavra. Gente, vocês estão vendo que nós não podemos, não tem como viver sem a palavra. Não tem como. A palavra é a nossa base, é o nosso norte. A palavra é a pedra angular que é Cristo. Não tem como você discernir sonhos, não tem como você entender algo que o teu pai está querendo falar se você não ler a Escritura. Porque tudo está aqui. Que nem o marido da Cris sonhou com a passagem bíblica. Deus estava falando com ela, com ele, pela palavra. Então nós precisamos ler a palavra. Oração, você tem que ter uma vida de oração, uma vida jejuada. Por que uma vida jejuada? Quanto mais você jejua, mais você mata a sua carne, mais você descontamina a sua alma, mais você tem conexão com o Espírito Santo de Deus e mais a sua glândula pineal, que é a antena que fala, né, com o Senhor, vai estar alinhada com Ele. Então, você sonhou, você vai ter revelação. Eu não conseguia discernir sonhos. Era muito difícil de discernir sonhos. Só que conforme eu fui aumentando a minha carga de jejum, conforme eu fui aumentando a minha busca, hoje o meu marido sonha e quase que praticamente automaticamente eu já tenho discernimento. Então aqui em casa funciona mais ou menos assim. Ele sonha e eu tenho o discernimento. Na grande maioria funciona assim. Às vezes ele sonha e ele tem o discernimento. Mas na grande maioria das vezes é eu que tenho o discernimento. E a gente tem um irmão que é muito amigo nosso, que ele é como Daniel e como José. Ele nasceu com o dom de interpretação de sonhos. Então, às vezes, a gente pega,
a gente discerne, e aí eu falo, manda pro Fê para ver se bate com aquilo que o Espírito Santo, se realmente é isso. E aí realmente é aquilo que o Senhor fala. Amém? Então, uma vida jejuada vai desbloquear você, para você ter discernimento de sonhos. Amém? Comunhão e adoração. É o combo, tá? Você precisa fazer o combo completo. O combo completo você precisa para você ter o discernimento de sonhos. A irmã perguntou: Satanás pode trazer sonhos e você achar que é da parte de Deus? Pode. Pode. E se você não tiver discernimento de espírito, você pode achar que é um sonho vindo da parte do Deus vivo de Israel e você tomar atitudes que você não deveria, tomar decisões que você não deveria, porque você não teve discernimento de espírito. Porque Satanás, ele copia tudo. Então, da mesma forma que o papai fala conosco através de sonhos, Satanás também vai querer falar comigo e com você através de sonhos. Então, a gente precisa ter cuidado. Outra coisa que eu quero falar aqui, Satanás também pode te atacar por sonhos. Como? Através de íncubos e súcubos. O que é isso? São demônios que atuam na área da sexualidade, ok? Então, é o tipo de pessoa, se você é uma pessoa que você ainda está preso nas obras da carne, se você é o tipo de pessoa que você tem uma vida promíscua, se você é a pessoa que você está preso em masturbação, em fornicação, se você vê filme pornográfico, se você tem uma mente de pecado na área sexual, quase que 80%, 90% de chance de você ser atacado enquanto você dorme por sonhos eróticos e o espírito de íncubos e súncubos vir e ter relação sexual com você enquanto você dorme. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui por conta do que é muito pesado e eu tenho medo da plataforma derrubar. Então entenda algo. Satanás pode vir e ter relações sexuais com você através de um sonho. Porque você ainda está com a sua área sexual presa dentro de uma área de pecado. Então, íncubos e súncubos são demônios que se alimentam de energia sexual. E aí, como que acontece? Eu vou tentar falar de uma forma aqui que não seja tão explícito. Vamos lá, a pessoa está dormindo e ela começa a ter sonho erótico. Às vezes ela está sonhando que ela está tendo relação sexual. Ali, um demônio está se alimentando do prazer que essa pessoa está sentindo à noite. Isso é muito sério. Existem casos em que a pessoa acorda, homens acordam, literalmente, né, sujos, para não expor aqui de uma forma tão clara. Mulheres que também acordam sujas, por conta do fluido que sai. Alimentou um trono demoníaco. Por que isso acontece? Porque a área sexual daquela pessoa ainda não foi liberta. Porque ela precisa passar por uma libertação na área sexual. Então, o que acontece? Os demônios íncubos e súcubos sabem que ali naquela vida tem um altar. Tem um altar, ele vai se alimentar. Eles se alimentam da energia sexual. Então, isso está dentro do portal dos sonhos. Então, uma pessoa que fica constantemente tendo sonhos eróticos não é normal, irmão. Não é normal, irmã. Você precisa buscar uma libertação. Você precisa alinhar a sua vida. Mas, Michele, eu já não tenho mais tanta compulsão assim por sexo, mas existe alguma coisa que não está certo aí dentro de você. A tua alma, existe alguma coisa que precisa ser alinhado ainda. Porque não é normal você ficar tendo sonhos eróticos. Não é normal você estar tendo sonhos constantemente, amém? Que você está sentindo prazer sexual. E quando sonha com o próprio esposo, qual é o tipo de sonho? É errado? Não, não é errado, mas não é normal. Ok? Não é normal. Nós não podemos ter sonhos constantemente na área sexual. Bom dia, Duzinho, a paz, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, amém? Não é normal. Então, fique atento a isso. Alguma coisa está acontecendo. Por quê? Um sonho, você sonhar que você está tendo relação sexual ali com seu marido, tá, ok, mas
Vamos parar e raciocinar aqui comigo. Se ele é teu marido e você tem uma vida sexual ativa com ele, vocês são casados legais, você pode ter relação com ele a hora que você quiser. Você pode porque ele é o teu cônjuge, amém? Você não está debaixo de uma prática de pecado, você pode deitar e ter prazer com ele a hora que você quiser. Por que você vai ficar sonhando com ele? Faz sentido? Porque enquanto você está ali, olha, raciocina comigo, eu quero que vocês entendam. Raciocina comigo, enquanto você está tendo relação sexual com o teu marido, você está liberando energia sexual, você está liberando prazer para ele e para você. Então, os dois estão recebendo prazer. Agora, você ficar constantemente tendo sonho com o seu marido, mesmo que seja o teu marido, alguma coisa não está legal ali. Eu não estou falando que ele está na pornografia, nem que você está na pornografia, mas existe algo na tua vida, ou na vida dele, mas provavelmente na tua vida, porque é você que está sonhando, que ainda precisa ser colocado às claras. Porque na grande maioria das vezes, os sonhos eróticos que se tem não é de prática normal. São sonhos cabulosos. Eu falo por experiência de que eu já ministrei, de coisas que eu já vi. Então, é sonho que não faz sentido. Exemplo, sonhar que isso aqui é muito pervertido, ok? Mas acontece. Que a pessoa, a mulher é uma garota de programa e o marido vai pegar a mulher e vai pegar ela para fazer um programa. Isso é de Deus? Esse sonho provém da parte do Senhor? Às vezes o sonho começa simples, mas depois Satanás vai levando para outro nível, porque aí já não é mais o marido e a esposa, já entra outras coisas. Aí já entra práticas que ferem o princípio do Senhor, que abre legalidade para espíritos malignos. Então, raciocina comigo. Não faz muito sentido você ficar tendo sonhos eróticos com o seu marido constantemente. Porque se você tem uma vida sexual ativa com ele, o prazer está sendo liberado para os dois. Agora, se você está tendo sonho com o seu marido, você sentiu prazer, mas para onde foi o prazer, a energia sexual que foi liberada? Se não foi para o teu marido? É algum espírito maligno que está tomando a energia sexual. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa deixa de ter desejo pelo esposo ou pela esposa, porque está constantemente tendo, isso é muito sério, porque está constantemente tendo sonhos eróticos, está constantemente tendo sonhos eróticos. O físico, algum espírito está tomando essa energia sexual que está sendo liberada por você através de um sonho. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida que eu consiga falar para vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O que significa sonhar com quem já morreu? Existem diversos tipos de interpretação para a pessoa que sonha com quem já morreu. Vamos lá. Se você está sonhando com quem já morreu e for seu parente, vamos lá, um avô, um pai, um tio, uma mãe, uma avó, qualquer parente teu, antepassado teu, pode ser que seja o quê? Pode ser que seja maldição hereditária, ok? É algo que o Senhor está te alertando de algo que vem dos teus antepassados. Então, você está lá sonhando e a sua avó apareceu do nada e, vamos lá, uma experiência minha do que já aconteceu. Teve um período, isso é recente, tá? Isso não faz tempo, não, foi o ano passado. Eu estava sonhando constantemente com a minha avó que morreu, direto, e eu já sabia que não era bom. Eu falei pro meu marido, eu tô sonhando com a minha avó. Às vezes eu sonhava com meu avô, por parte materna. Eu falei, alguma coisa Deus está querendo mostrar. E foi bem na época que eu estava fazendo uns jejuns bem profundos para libertação total. De tipo assim, Senhor, passa mesmo a espada e tira tudo que precisa ser passado. Aquilo que eu nem sei, que às vezes ficou escondido em oculto, me revela. E aí eu comecei a sonhar constantemente com a minha avó, e eu comecei a sonhar constantemente com o meu avô. E olha só, os sonhos, eu estava justamente no lugar onde ela morava. A minha avó, ela morava numa comunidade em Santo André.
Então eu me via dentro daquela favela e eu entrava em beco e saía em beco. Quando eu sei que eu estou sonhando dentro daquela favela, eu sei que é alguma coisa que está para acontecer na minha vida. É alguma coisa que o Senhor está mostrando, é alguma perseguição, é algo que está querendo acontecer e é batata. E aí como que você faz? Você vai orar e aí você vai quebrar. Porque quando você sonha com gente que já morreu, é algo do seu passado, querendo trazer, Deus trazendo revelação de algo do teu passado. Então você ora e você quebra. Senhor, eu quebro toda maldição hereditária que possa existir, toda carga espiritual que possa existir da parte dos meus antepassados que estão chegando sobre a minha vida neste dia. Eu declaro que cai por terra agora, seja quebrada. Nós cortamos toda a maldição hereditária. E aí você declara, de primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Eu geralmente quebro até a 10ª geração, mas você pode quebrar até a 4ª, ok? Vamos lá. Sonhar com amigos mortos. Gente, sonhar em muito... Então, sonhar com muito morto não é bom. Não é bom, ok? Só que aí a gente precisa... É que nem eu falei, um sonho profético, ele tem que ter começo, meio e fim. Às vezes, a gente interpretar um sonho por coisas, por pontos isolados, é muito difícil, ok? Porque nem sonhar carregando um balde de concreto, mas qual é o contexto desse sonho? Gente, um sonho profético, ele tem começo, meio e fim, e ele tem sentido. Oi, filho. Vai lá no banheiro, meu amor. Só um minutinho, gente, peraí. Pode deixar aceso, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, sonhar carregando um balde de concreto. Tá, mas qual é a história? O que tem por detrás? O que aconteceu antes e o que aconteceu depois? Porque a gente precisa ter um contexto para interpretar sonho. Às vezes as pessoas me mandam, às vezes, sonho assim, eu sonhei que no varal, eu estava na minha casa e aí eu coloquei uma roupa no varal e essa roupa tinha um lençol azul com uma bacia no chão, e aí depois eu fui para minha cozinha, tipo, são coisas desconexas, sabe? É muito desconexo uma coisa da outra. Então não tem interpretação. Isso é só sonho, que a gente costuma dizer sonho do quê? Sonho de barriga cheia, vamos dizer assim. É um sonho de coisas que você viu, é sonho de coisas que estão ali, que você assistiu, que você ouviu, de coisas que você leu, ou você literalmente comeu demais e acabou tendo pesadelo. Então isso também acontece. Mas pode ser um sonho muito curto e ter uma resposta e ter algum significado? Pode. Pode ser um sonho curto, mas que tenha profundidade e conexão com aquilo que o Senhor mostrou, ok? Sempre sonho preso em um lugar onde não tem como sair da casa e tem bandidos me prendendo, labirintos. Vamos lá, então vamos lá. Sonhar presa em um lugar é cativeiro espiritual, ok? Um sonho curto, o da Lu, um exemplo. Cativeiro espiritual. Não consegue sair de dentro da casa. O que casa representa, literalmente? Na maioria das vezes, casa representa o quê? A sua vida. Então, às vezes, você está com a sua vida presa dentro de um cativeiro espiritual e tem bandidos me prendendo em labirintos. O que é esse bandido? O inimigo, prendendo você por caminhos em que você tenta achar saída e você não sai. É a interpretação do teu sonho. Então, você busca sair de dentro dessa tua casa, mas o inimigo está te aprisionando porque você está presa, é um cativeiro espiritual. Então o Senhor está te mostrando que você está presa espiritualmente, precisa ser quebrado o cativeiro na tua vida, ok? Eu sonhei ontem com meu cunhado colocando terra em 2 buracos e no mesmo sonho, minha vizinha com um bolo de aniversário na porta. Colocando terra em 2 buracos. E no mesmo sonho, minha vizinha... Então, esse é o tipo de sonho que aí a gente tem que pedir para o Senhor trazer revelação. Esse é o tipo de sonho, por quê? São coisas que não faz sentido para a gente, mas depois pode fazer sentido.
Um exemplo claro, já que a Fabi colocou esse exemplo. Uma vez o meu marido sonhou que nós estávamos, foi um sonho curto, muito curto, mas depois foi fazer sentido. Nós estávamos na nossa casa, e aí o pai da minha filha mais velha chegava na nossa casa, e aí ele ia comer, e aí a gente colocava vários pães na mesa, aquelas baguetes grandes, sabe? Só que ali ele ia comer e caía muito farelo pelo chão, e existia e aí tinha uma confusão, depois ele se levantava e não conseguia comer mais. Eu não me recordo direito o sonho, meu marido que é bom de lembrar sonhos. Mas resumindo a história, teve uma grande confusão com ele. Por quê? Mesa representa comunhão. Pão é alimento. Então a gente precisa entender, amém? Por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque as coisas, tudo tem conexão com a palavra. Então, mesa representa comunhão, pão é alimento, pão vivo que desceu do céu. Então, tudo representa, tudo tem um porquê. Então, que nem ela colocou aqui, eu sonhei com meu cunhado colocando terra em 2 buracos e no mesmo sonho minha vizinha vinha com um bolo de aniversário. Esse é o tipo de sonho que a gente tem que orar pedindo para o Espírito Santo trazer a revelação. Tem coisas que a gente não vai discernir na hora. Eu sempre sonho que estou perdida, atrasada. O sonho não se repete, mas o sentido é o mesmo. É porque você está literalmente perdida e atrasada no teu chamado. Atrasada naquilo que Deus tem para você. Então, você, às vezes, você está perdida. Você acha que você está fazendo a coisa certa, só que ao mesmo tempo você acha que não, aí você fica, para que lado que eu vou? Então, você acaba atrasando o propósito de Deus, você acaba atrasando o Kairos do Senhor. Você saiu do Kairos, você está preso no Cronos. Então, sempre que o sonho se repete, é Deus te alertando. Olha, precisa ser alinhado, você precisa se alinhar, ok? E esses sonhos, eles são de interpretação muito fácil. Meu esposo e o amigo dele trabalham sonhando sempre com muitas cobras. Cobra é falsidade, ok? Cobra é pessoa falsa. O que é do balde, já falei. Ah, esse daqui que ela colocou dos amigos que estão vivos, mas que eles às vezes pode ser revelação do quê? Da parte do Senhor, que eles podem estar ali, eu não posso ficar falando essa palavra, né? Perdendo ali o CPF espiritualmente, de forma espiritual. Pode ser um alerta do Senhor sobre a vida deles para você. Por quê? Deus pode te dar sonhos alertando sobre a vida de outra pessoa. Então, nem sempre um sonho profético, escuta isso aqui, é bom lembrar também, nem sempre um sonho profético tem a ver com a sua vida. Às vezes você pode sonhar com a vida de outra pessoa, um exemplo que aconteceu comigo. Nós fazemos parte de um ministério e eu era da intercessão. E teve uma noite que eu sonhei com um dos pastores de lá. Eu falei, gente, por que eu estou sonhando com esse pastor? Eu não tinha convívio com ele. Ele entrava, nem dava boa noite, eu também subia para a intercessão, depois ia para o culto, nem falava com ele, e eu acabei sonhando. E nesse sonho, então o sonho profético a gente nunca esquece, quando a gente sonha, né? Então eu estava num lugar e eu me via nesse sonho. Então entra lá naquela explicação que eu coloquei. Eu estava numa casa muito bonita por fora. Era uma casa linda, que tinha piscina, era muito bonita por fora. E aí esse pastor chegava com a família dele, era ele e a mulher dele, com os 2 filhos, e ela estava grávida. E aí eles vinham e eles estavam até que felizes, assim. Só que na hora que eles entravam dentro da casa, que eu estava dentro da casa, eu via que a casa estava toda bagunçada. Por fora, ela era de alvenaria, muito bonita, uma casa linda. Se você visse a casa, ela era a casa dos sonhos. Só que na hora que entrava dentro da casa, que a gente ia para o andar de cima, sabe aquelas casas dos Estados Unidos que é feita de madeira? E é tudo meio fosco, tudo quebrado, você vê as paredes quebradas, as ripas do chão, os tacos do chão todo destruído. E aí eu vi que depois, olhando de lá de cima, a água que estava clara na piscina, a água já estava suja, como se tivesse com lodo, e a casa foi ficando feia do lado de fora. E aí eu não tinha ainda discernimento de sonhos,
da forma como eu tenho hoje, mas eu já tinha discernido o que era. E aí eu contei por esse amigo nosso, que era o nosso líder da intercessão na época, e eu falei, Fê, eu sonhei isso, isso e isso com o pastor tal. E aí ele pegou e falou assim, vamos orar. A gente já tinha discernido. Quando passou uma semana, nós ficamos sabendo que aquele pastor estava com problema na área sexual com a esposa. Estava passando por uma série de problemas. Então a casa era o quê? Por fora mostrava que estava tudo bem, era um casamento legal, era um casamento que estava bom, mas que por dentro era como se fosse aquela passagem que o Senhor diz, era um sepulcro caiado. Por fora você diz que está ok, mas por dentro como que está a sua vida? Então não foi um sonho que teve relação comigo, era um sonho de Deus alertando para interceder pela vida daquele pastor. Entendeu? Sonhar com animais. Mas que animal? Tem que saber qual é o animal, ok? Eu sonho com a minha mãe que já morreu, mas ela me maltrata muito. Sabe que eu sonho com minha mãe que já morreu, mas ela me maltrata muito, sabe? Sempre eu sonho isso direto. Precisa ser quebrado. É algo que precisa ser quebrado com você. Amém? Sonhar com criança. Como é a criança? Existem diversos tipos de interpretação de sonhos com criança. Criança pode significar novo projeto. Criança pode significar que mais? Se for criança feia, aquelas crianças com dente cerrado, se for criança mal criada, criança birrenta, é Exumirim. É linhagem do Zerê, é Exumirim. Então não é bom sonhar com esse tipo de criança. Agora, se for bebê, pode ser uma gravidez, pode ser um projeto novo, pode ser algo novo, alguma coisa boa que está para vir na sua vida, mas tem que saber o contexto do sonho. Eu sonhei correndo em uma rua com a minha irmã carregando esse balde de concreto, depois eu acordei. Tá, então agora a gente já consegue entender. Eu sonhei correndo na rua com a minha irmã, carregando esse balde de concreto e depois eu acordei. Pode ser que você esteja para edificar alguma coisa, porque concreto, então a gente tem que ter entendimento. O que o concreto faz? Ele dá estabilidade, edifica alguma coisa, deixa rígido. Então, tem que entender o que você está fazendo com a sua irmã. Será que você tem algum projeto com a sua irmã? Será que vocês estão buscando alguma coisa? Tá? Gente, tem coisas que não dá para a gente discernir assim, porque às vezes a gente vai discernir e o Senhor traz o discernimento na hora que a gente está conversando. Então, é outro nível. Eu sempre sonho que estou perdida. Essa eu já vi. Meu esposo e o amigo dele estão sonhando sempre com o qual já vi. Sonhar caindo no buraco. Sonhar caindo no buraco também não é legal, você sonhar caindo no buraco, porque o sonho já diz que você está caindo em alguma coisa, ok? Sonhei que meu filho tinha deixado a porta do quarto aberta e ele não estava na cama. Não tem como. Eu já sonhei 2 vezes com o mesmo sonho, sonhei que meu irmão faleceu perto. O que é sonhar com um ex-namorado tendo relação? Você ainda está ligado pela tua alma. A tua alma ainda está ligada a dele. Precisa fazer uma oração, para cortar a ligação espiritual que existe sobre vocês. Por quê? Quando tem relação sexual, as nossas almas ficam entrelaçadas. Então, se você termina um relacionamento e você não faz o desligamento da alma, você vai ficar constantemente sonhando com aquela pessoa que você terminou, ok? Sonhei com meu irmão falecido vindo me buscar, ele me chamava para eu ir com ele. Esse tipo de sonho você tem que repreender, tá? Repreenda em nome de Jesus. Não é bom sonhar com isso. Eu sonho com a minha mãe me maltratando porque ela já morreu. Tem que orar quebrando toda maldição, toda ligação que possa existir ainda sobre você e a sua mãe também. Sonhei com um pássaro preto e amarelo com uma das asas amarradas e a outra livre. Sonhei com um pássaro preto e amarelo com uma das asas amarradas. Aí tem que pedir para o Espírito Santo de Deus trazer uma revelação. Amém? Gente, é muita coisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo aqui. Eu tive um sonho com meu ex-cunhado. Ontem eu sonhei com uma criança e uma vasilha de sangue para banhar a criança. Acordei de... Ontem sonhei com uma criança e uma vasilha com fluido para banhar a criança. Acordei com dor de cabeça. Isso daí não é bom. Precisa entender o que o Senhor está querendo te mostrar. Por quê? Às vezes o Senhor está te mostrando algo que estão fazendo com crianças, literalmente, sobre a sua cidade, sobre o lugar que você mora.
Pede para o Senhor para Ele te trazer a revelação do que é isso. Por quê? Teve um ano passado, foi o ano passado? Foi, no final do ano passado, eu e meu marido, nós começamos a sonhar muito com rio e crianças dentro de rio. Muito. Foi logo antes, foi um pouco antes de estourar aquela bomba da ilha de Marajó, que foi falado, que faziam, né, o que estavam fazendo com as crianças de Marajó. Deus começou a nos dar sonhos com muitas águas e crianças sendo colocadas nas águas, e eram sonhos assim pesados, sonhos bizarros. E aí o Senhor começou a nos alertar: ore e interceda pelas crianças. Para quem está aqui nas lives, vai lembrar que a gente começou a fazer um clamor pelas crianças justamente nessa época, e depois aí surgiu a bomba que aconteceu lá da ilha de Marajó. Então o Senhor, ele traz revelação, ok? Ontem sonhei com uma criança, tá. Ele falava que vai levar o carro também, o cachorro. Cachorro preto com rajadas. Que rosna. Cachorro preto é demônio. Cachorro bravo, Rottweiler, Doberman, cachorros que avançam, cachorros com os olhos vermelhos, cachorros com dentes cerrados, cachorro raivoso, cachorro babando, isso é demônio. E outra, se eles te mordem no sonho, repreenda em nome de Jesus, porque representa que o inimigo te atacou, que você foi atacado enquanto você dormia, ok? Sonhei com um ultrassom, tinha um bebê e um presente, depois o ultrassom tinha uma menina. Meu sonho é ter mais uma menina. Pode ser que seja o Senhor te falando que você vai ter uma menina. Pode ser que seja. Amém? Os meus sonhos são sempre iguais. Casa velha e de macumbaria, com muitos insetos, esse sonho. Isso daí é porque você precisa passar por libertação. Isso daí casa velha representa a gente, casa representa nós, ok? É a nossa vida. Por quê? Por que é a nossa vida? A nossa alma mora dentro da nossa casa, o teu corpo físico, ok? Ó, sonhar com leão. Depende. É leão, como que era o leão? Leão da tribo de Judá? É o leão. O leão era manso, o leão era calmo. Boi. Boi é demônio. Boi preto. Touro representa demônio. Sonhar que eu estou em um lugar escuro e não consigo encontrar saída. Representa a sua situação espiritual. Você está dentro de um lugar escuro e você não consegue encontrar saída. Você precisa buscar mais a presença de Deus. Amém? Ai, mas eu já busco. Alguma área da tua vida precisa ainda encontrar a luz do Cordeiro. Vamos lá. Sonhei com meu irmão. Sonhei que meu irmão caía no buraco e alguns homens perseguindo. Já mostra que é perseguição. Sonhei que meu irmão caía no buraco e alguns homens perseguindo. Então vamos lá. Já mostra literalmente. Esse sonho já está bem claro, ok? É perseguição, alguém perseguindo literalmente o teu irmão, e se ele não tomar cuidado, ele vai cair. Ore e repreenda. Amém? Em nome de Jesus. Sonhei que estava em um mercado e percebi que estava falindo, e em seguida vi um ovo podre. Bom, aí esse aqui também tem que pedir para o Senhor trazer revelação, porque não tem um contexto, sabe? Não passa nenhuma mensagem em si. Tem que pedir para o Espírito Santo trazer. Sonhei que estava em um mercado e percebi que estava falindo. Mas como que era o mercado? Em seguida vi um ovo podre. Aí tem que ver. Amém? Pedir para o Senhor trazer revelação. Sonhei com um bebê de 1 mês, só que no sonho já tinha 5 anos. Aí é aceleração de tempo. Tem que entender, às vezes é aceleração de tempo. O Senhor quer acelerar alguma coisa, algum projeto que vai ser acelerado. Amém? Mercado grande de um conhecido da minha cidade. Pode ser que o Senhor te revelou alguma obra de feitiçaria acerca desse mercado. Porque existem trabalhos que são colocados ovos. Então, pode ser que seja isso. Não estou aqui afirmando, mas pode ser que seja isso. Amém? Então, povo de Deus, deu para vocês entenderem mais ou menos como que funciona? Para você discernir a parte dos sonhos, para vocês entenderem
Não é bom sonhar voando. Na grande maioria das vezes não é legal você sonhar voando. Porque significa que a tua alma, ela está vagando em algum lugar. Aí tem também outros contextos que não dá para me explicar aqui o porquê que não dá porquê que não pode sonhar voando, ok? Mas eu acho que eu consegui passar um pouco de como que funciona os sonhos proféticos, amém? Para que se você quiser se aprofundar mais, ter mais conhecimento, venha participar da imersão. A imersão vai ser sábado, dia 19, às 14 horas da tarde. Vão ser mais de 5 horas de imersão e vão ser 2 imersões em uma. Por quê? Primeiro, antes da imersão, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ter os dons do Espírito Santo de Deus muito bem afiados e conhecer todos eles, porque com os dons do Espírito Santo de Deus, você consegue ter mais discernimento e entender aquilo que o Senhor está falando. Porque dentro dos dons do Espírito Santo de Deus, você consegue aplicar dentro da interpretação dos sonhos proféticos. Então, nós vamos conhecer dom por dom, falar dom por dom, ativar dom por dom, para que vocês possam fluir dentro desse dom que é os sonhos proféticos, amém? Então, se você quer participar, se inscreva, me chama no privado, fala, olha, eu quero participar dos sonhos, da imersão dos sonhos proféticos, vai ser sábado, das 14 horas, vai ser mais ou menos umas 6, 7 horas de imersão, eu acredito que vai dar isso, vai ter PDF, vai ter alguns livros, vai ficar gravado essa imersão, e você vai ter acesso vitalício por ela, ok? Então você, eu não vou conseguir assistir ao vivo. Não tem problema, você pode assistir quantas vezes você quiser pela plataforma do Quife. Então vai ser live privada e nós vamos colocar dentro da plataforma e você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Vai ter certificado de conclusão também, para comprovar que você participou dessa imersão, e você vai ter acesso vitalício, você vai poder acessar ela quantas vezes você quiser. Então, vão ser duas imersões pelo preço de uma. Por que você cobra, Michele? Eu já fiz muita coisa, eu fiz 1 ano aqui de cursos aqui, praticamente eu dava de graça, mas o que acontece? A pessoa não dá valor. E quando você derrama sangue, porque dinheiro vale sangue no mundo espiritual, você pega e você vai fazer. Você vai fazer. Porque você pega e você fala, não, eu paguei por aquilo. Porque às vezes eu liberava as coisas de graça e as pessoas não estavam nem aí. Tipo, eu gastava o meu tempo, eu deixava de fazer as coisas dentro da minha casa, gastando internet, gastando tempo mesmo, porque o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Entende? E aí eu fazia tudo, PDF, tudo bonitinho, e as pessoas não davam a mínima. Então, quando a gente paga, a gente não quer deixar o nosso dinheiro lá, parado, né? Então, a gente vai lá e faz. Então, e também, gente, porque, né, eu também paguei para ter conhecimento. Então, tem coisas, eu não cobro para ministrar, eu não cobro para interpretar sonho, eu não cobro para pregar, eu não cobro para libertar, eu não cobro para fazer nada. Agora, curso, aí eu cobro um valor que, tipo assim, é um valor bem abaixo do que você vê por aí, ok? Existem escolas de libertação que você vai pagar 499, 600, eu já vi escola de libertação por R$900, eu já vi imersão por 90, por 100, por 120, eles estão errados? Não, eles não estão errados, ok? Mas a minha é R$70 só para ajudar a pagar a internet, porque eu vou fazer, porque, gente, a internet se paga. E eu trabalho literalmente missionária, eu não tenho um trabalho, quem trabalha é o meu marido. Então, literalmente eu faço as coisas por amor, mas o curso, aí eu cobro, porque eu sei que a pessoa dá valor. E vocês vão ter acesso vitalício para quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, se você quiser acessar, vai ser feito a oração de quebra, eu vou poder falar tudo com muito mais clareza. O meu marido vai poder participar. Hoje ele não participou porque ele ainda não chegou no trabalho, mas ele vai poder participar. E ele tem muita experiência com sonhos, ok? Então, pode mandar imprimir, é uma boa ideia.
Então, ele vai poder contar muitas experiências que ele teve com os sonhos, o que ele sente, porque nada melhor do que quem sente, do que quem vive, para explicar para vocês de uma forma de quem viveu aquilo. Então, é uma outra visão, é um outro olhar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar para a gente encerrar aqui, para não estender muito. Pai, eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por mais uma live. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai, pelos entendimentos. Obrigada, Pai, porque eu sei que os seus filhos tiveram um pouco mais de conhecimento acerca desses assuntos, Senhor. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que nesta noite, Senhor, o Senhor já comece a se movimentar, a se mover, Senhor, em prol da vida deste homem e desta mulher. Que eles possam, Senhor, ser ativados, aqueles que estão bloqueados em sonhos, que eles sejam desbloqueados agora em nome de Jesus. E que eles comecem, Senhor, em nome de Jesus, a ter os sonhos proféticos. E que, consequentemente, o Senhor traga a revelação desses sonhos para eles, Pai. Porque o mesmo Deus que traz os sonhos, traz as revelações. Então, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a tentativa das trevas de trazer qualquer tipo de sonho que não seja da parte do Senhor. Todo pesadelo, toda ação de íncubos e súncubos, tudo aquilo, Pai, que foi liberado da parte do trono de Lilith, para trazer contaminação nas noites dos teus filhos, eu declaro que cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que eles são agora, Senhor, ativados nos dons, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, eu te peço, toca agora, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, e que eles comecem a ter sonhos proféticos. Fale com eles, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro e abençoo a noite deles com uma noite de paz, com uma noite, Senhor, de descanso, com uma noite, Pai, do qual eles vão te sentir de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês.